Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Capítulo 57. Ilusões que fazem errar o alvo. Um legado infinito é transmitido àqueles que creem na Bíblia. A palavra de Deus promete: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54,17. Os rótulos lucrativos. Desde os tempos bíblicos, enganadores, sedutores, falsos mestres, faladores inúteis, 2 Timóteo 3,13, 1 Timóteo 1,10 e hereges, 2 Pedro 2,1, têm perturbado, confundido e inquietado os cristãos que não sabem plenamente o que Cristo tem realizado por eles. Assim, muitos filhos de Deus têm se tornado vulneráveis a vozes enganadoras. Por meio da mídia eletrônica do mundo todo, os evangélicos dessa geração são obrigados a enfrentar um bombardeio de doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13,9. Ocasionalmente, ao retornar do ministério em outros países, fico desnorteado e, às vezes, até horrorizado pelos conceitos que ouço serem declarados publicamente e de forma dogmática. Uma grande ênfase é dada à batalha espiritual. Esse rótulo tornou-se lucrativo em termos de marketing, pois motiva a produção de um número incontável de livros, programas de rádio, de material em áudio e vídeo. Tudo isso tem proliferado. Batalha que erra o alvo. A batalha espiritual, como frequentemente tem sido apresentada, perde o objetivo que Paulo tinha em mente. Professores e pregadores evocam imagens das forças de Deus, os cristãos, e as forças de Satanás, espíritos malignos e dominadores das trevas, lutando entre si como se o poder de ambas as forças fossem tão equilibrado que o conflito só possa ser ganho se os cristãos intercederem e destruírem um número suficiente de fortalezas. 2 Coríntios 10,4. A intercessão é bíblica e um ministério de oração é muito válido e importante para a igreja. O apóstolo Paulo enfatiza isso. Efésios 6,18, Filipenses 4,6. Mas jamais incentivou os cristãos a lutarem contra os demônios como se eles pudessem impedir ou interditar o acesso ao Pai Celestial, ou como se os espíritos maus conseguissem dominar a vida dos crentes e apossar-se deles. Esses conceitos indicam um entendimento limitado sobre a redenção. A oração de Daniel, atrapalhada por 21 dias. A experiência de Daniel no Antigo Testamento pode ser citada como um exemplo de como os dominadores das trevas e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais podem impedir a oração de um cristão de chegar até Deus. Daniel dispôs-se a orar por 21 dias em favor de sua nação. A Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte dele. Finalmente Daniel testifica: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e disse que desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Daniel 10, do 10 ao 13. Esse exemplo é usado para encorajar os cristãos a batalharem contra o príncipe dos poderes do ar e as forças espirituais do mal, como Daniel fez. Eles ouvem que as suas orações não poderão alcançar o trono da graça de Deus, porque podem ser impedidas por emissário de Satanás, a menos que os servos do Senhor intercedam tempo suficiente. Dessa forma, então, os anjos entrarão no conflito, como aconteceu com Daniel, e assim as orações dos fiéis finalmente serão respondidas. Não estamos mais na antiga aliança. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. Quando Daniel lutou durante aquelas 3 semanas, Jesus Cristo ainda não tinha triunfado sobre Satanás e seus demônios. O Salvador não tinha ainda arrebatado do poder do maligno o domínio sobre as pessoas. Na morte vicária de Cristo e em sua ressurreição, Satanás foi despojado de sua autoridade sobre os crentes. Colossenses 1, do 12 ao 14, Colossenses 2,15.
O pai da mentira, o derrotado, não tem mais o poder para interditar as orações de um filho de Deus. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Mateus 7:7 parte A e 8 parte A. Acesso a Deus por intermédio de Cristo. A redenção é uma obra consumada. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou no céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 11, 12 e 24. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 14 parte A e 16. Os demônios não podem mais impedir nossas orações de chegar ao Pai Celestial. A vitória é nossa. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5,15. Tirando do contexto original as palavras de Paulo. Esse conceito popular de lutar em oração contra espíritos malignos e poderes é fundamentado no conselho de Paulo a Timóteo, aos Efésios e Coríntios. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12 parte A. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Paulo não falava aos cristãos sobre batalha espiritual dentro da igreja, no corpo dos crentes, mas escrevia-lhes para encorajá-los acerca do testemunho deles sobre Cristo em um ambiente hostil para a nova seita dos cristãos, como a sociedade da época referia-se aos seguidores de Cristo. Testemunhando em uma sociedade hostil, a verdadeira batalha espiritual. Paulo estava prevenindo as igrejas jovens que, quando elas testemunhassem a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo, haveria oposição feroz, porque eram consideradas uma seita que havia sido oficialmente condenada pelo governo romano. Era comum haver perseguições aos cristãos, e era uma prática muito popular colaborar com as autoridades para localizá-los e prendê-los. Os fiéis eram então arrastados à prisão, torturados e mortos, como Paulo fazia antes de sua conversão. Atos 9, 1 e 2, Atos 22, 4 e 5, Atos 26, 10 e 11 e Gálatas 1, 13. A situação era tão crítica que o apóstolo escreveu para lembrar os cristãos que deveriam estar preparados para combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. E teria de colocar toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do maligno, porque, como testemunhas de Cristo, eles não estavam lutando contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Envolvidos em uma batalha que já está vencida. Cristãos que não têm conhecimento do contexto cultural do Novo Testamento podem fazer mau uso das declarações de Paulo, aplicando-as à batalha espiritual entre os crentes, e não ao conflito que envolve o testemunho de Cristo e do Evangelho aos perdidos. Orar e interceder uns pelos outros no corpo de Cristo é algo vital. Tiago disse: orai uns pelos outros. Tiago 5,16 parte B. Paulo ensinou: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. Quando, entretanto, Paulo escreveu sobre derrubar fortalezas e lutar contra principados e potestades e poderes e dominadores das trevas, ele não se referia à oração dos cristãos uns pelos outros no corpo de Cristo.
Ele falava sobre os servos de Deus saírem a um mundo perigoso para testemunhar de Cristo, sob risco de perseguição, prisão, tortura física e até a morte. Essa é a batalha espiritual contra os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais, na qual aqueles primeiros crentes estavam envolvidos. E continua sendo a mesma coisa até os dias de hoje. O apóstolo queria encorajá-los, por isso lembrou-lhes que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Cristo venceu a influência maligna de Satanás e agora dá-nos a vitória. 1 Coríntios 15,57. O Mestre sempre nos faz triunfar. 2 Coríntios 2,14. Que encorajamento tais palavras devem ter sido para aqueles cristãos tão preciosos que sacrificavam tudo e arriscavam-se para testemunhar sobre Cristo em uma época de insidiosa perseguição. Testemunhando com coragem. Combater o bom combate da fé quer dizer identificar-se com Jesus Cristo em seu triunfo sobre Satanás. Os crentes não precisam lutar para vencer um inimigo que Cristo já dominou. Eles devem levar o testemunho com ousadia e coragem, crer no fato de que Jesus derrotou Satanás, opera neles e é maior no crente do que o maligno é no mundo. 1 João 4,40. A verdadeira batalha espiritual não é lutar contra demônios na igreja ou em outros cristãos. Os ataques de Satanás contra os crentes, sejam fraquezas ou tentações, devem ser vencidos, não expulsos. Os espíritos opressores de Satanás estarão o tempo todo pressionando os cristãos, tentando enganá-los, fazendo armadilhas e distraindo-os com ilusões e astúcias. Eles oprimirão o corpo deles com dores e enfermidades, e sua mente com pensamentos negativos ou de dúvida, os quais contradizem a palavra de Deus. O recurso do crente é resistir ao diabo com os fatos da palavra de Deus, e ele fugirá. Tiago 4,7. É por isso que Paulo diz: destruindo os conselhos e toda altivez ou pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10,5. Espíritos malignos que não podem ser expulsos. Um crente não pode expulsar um espírito maligno que semeia pensamentos negativos e dúvidas na mente dos cristãos, nem expulsar espíritos de desânimo, medo ou incredulidade. Esses sentimentos são resultados do pensamento de alguém, os quais são negativos e contrários aos fatos da redenção. Tais espíritos não podem ser expulsos, mas devem ser vencidos por meio de uma resolução de seguir sempre as verdades da palavra de Deus. Os cristãos não devem correr para os seus irmãos na fé quando se sentem desanimados, assustados ou oprimidos, e pedir-lhes que expulsem esses espíritos de dentro deles. Paulo advertiu que os próprios crentes devem tratar dessas influências negativas, pois dizem a respeito ao que eles pensam. Desânimo e medo são resultados desses pensamentos. Quando o cristão escolhe pensar errado, ele fica fraco e assustado. Todos têm direito de optar. Você pode escolher mudar seu modo de pensar. Em essência, foi isso que Paulo disse. Não precisa recorrer aos crentes mais fortes e pedir-lhes que expulsem os espíritos de dúvida ou temor. A sua parte é trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Assim você derruba toda a imaginação assustadora que se exalte contra o conhecimento do Senhor. Tendo os pensamentos de Deus. Analise tudo o que você pensa. Se contradiz os fatos da redenção, então simplesmente mude seus pensamentos. Medite acerca do que Deus diz e memorize sua palavra. Alegre-se com isso e converse a respeito do assunto. Comunique as promessas do Pai. Creia nisso e haja com base nessa atitude. O desencorajamento irá dissipar-se como a neblina desaparece com o sol. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, do 12 ao 15. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Este livro foi escrito para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Cada uma das suas 7 necessidades básicas é suprida por 7 provisões redentoras de Deus, pagas por meio da morte de Cristo em seu favor. Quando as abraçar e agarrar-se a elas, falar e agir fundamentado nelas, Deus irá confirmá-las em sua vida, e você experimentará a vitória. Para ser um vencedor com o Altíssimo, identifique-se com a vitória de Jesus sobre Satanás. Quando ele venceu, você venceu com ele, está nele e ele está em você. Ele sempre o faz triunfar. 2 Coríntios 2,14.